Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Vamos falar no vídeo de hoje sobre um Nostradamus argentino, Benjamin Solari Parravicini. Vocês viram na introdução que os animais estão ficando extremamente desorientados. O profeta argentino nos avisou, através dos seus desenhos proféticos, que algo muito grave iria ocorrer com o clima. E claro, o fator humano, o desrespeito com a natureza, tem influência até certo ponto. Porém, como nós vimos em vários vídeos aqui no canal, existe também uma influência externa que mexe com o Sol e, consequentemente, com o nosso campo magnético. Tem uma lista de vídeos relacionados a isso nos cards acima e na descrição. É importante que vocês assistam porque não dá para ficar repetindo as mesmas informações todas as vezes. Agora, existem estudos que provam que os animais são muito sensíveis a alterações no campo magnético. O comportamento estranho dos animais ao redor do mundo talvez indique que essas alterações estão tornando-se cada vez mais grave. Vamos ver alguns exemplos. It's perfectly calm when suddenly this happens. A flock of black birds swirl to the ground. It's like nothing you've ever seen before. Hundreds of the birds appear like a plume of black smoke. Isso tudo está acontecendo enquanto as pessoas estão brigando por política e assistindo à Copa do Mundo, colecionando figurinhas. Bom, serão todos pegos de surpresa. Eu, por exemplo, até gosto de futebol, porém não deixo de lado as questões espirituais. Dá para fazer as duas coisas, guardada as proporções. Agora, meus amigos e amigas, isso é impressionante. Os pássaros, os bovinos, as baleias, golfinhos, enfim, isso tudo não pode ser apenas uma simples coincidência. E de fato, não é. Isso vem sendo estudado pelos cientistas, como vocês podem ver na reportagem ao lado. Irei ler apenas um trecho, deixarei os links para que vocês leiam todas as reportagens completas. Primeiro é dito o seguinte: além desses animais marinhos usarem a ecolocalização, uma espécie de sonar, eles também se orientam usando o campo magnético da Terra, assim como as aves migratórias. Vamos ver. Abre aspas. Isso porque as migrações geralmente ocorrem paralelas às linhas magnéticas. Assim, as pequenas flutuações no campo magnético terrestre funcionam como uma espécie de mapa. Cristais de magnetita foram encontrados nos crânios dos animais. As baleias podem ficar irritadas com distúrbios no campo magnético da Terra perto das costas. Campos magnéticos perpendiculares ao continente também foram associados ao encalhe em massa de baleias em certas regiões costeiras. Também ocorrem grandes mudanças no campo magnético da Terra regularmente devido a tempestades solares e manchas solares. É justamente nesses momentos que cachalotes, por exemplo, se perdem e vão parar no Mar do Norte. Elas também usam o geomagnetismo como sistema natural de navegação. Amigos e amigas, isso é simplesmente incrível, pois como vocês sabem, até mesmo os nossos satélites em órbita da Terra sofrem falhas quando há perturbações no nosso campo magnético, como vocês podem ver ao lado. E não só isso, mostrei em outros vídeos que as explosões solares afetam a nossa saúde mental, e isso está conectado ao ciclo de conflitos catalogados em toda a história humana. Quando aumentam as explosões solares, também aumentam os conflitos.
Agora voltando para Parravicini, ele através de suas brilhantes psicografias nos revelou que o nosso Sol seria o protagonista de um evento desastroso para a vida na Terra. Veja, por exemplo, essa profecia. Abre aspas. O Sol revelará males que eram considerados risíveis e serão graves. Profecia de 1938. Parravicini, com sua incrível mediunidade, previu antes mesmo dos nossos cientistas que o Sol iria revelar males graves para o planeta Terra. Olha só que incrível coincidência. Em outubro de 2022, a NASA revelou esta impressionante imagem do Sol sorrindo. E muitas pessoas acharam fofinho, ou seja, deram risadas, assim como Parravicini alertou, mostrando inclusive no desenho profético. Como é dito na notícia, não há motivos para risos, pois trata-se de buracos coronais, manchas escuras carregadas de partículas que prejudicam a vida na Terra. Veja o que é dito nesse trechinho da reportagem. Vamos ver. Segundo o jornal The Guardian, os especialistas afirmam que esses buracos do Sol podem significar que haverá uma tempestade solar, uma erupção de massa e energia da superfície solar, que por sua vez deforma o campo magnético da Terra. Na prática, isso só faz com que mais luzes sejam vistas nos polos norte e sul. Incrível! Mais luz nos polos da Terra. Guardem essa informação. O Nostradamus argentino tem várias e várias profecias como essa, alertando para os perigos relacionados ao nosso Sol. Já fiz diversos vídeos sobre o assunto e os links estarão todos na descrição. Ele nos alerta que, em um determinado momento, um grande evento ocorrerá, um cataclismo de proporções gigantescas nesta profecia. Vamos ver. Abre aspas. Escuridão total. Depois do caos no Caribe, um único olho verá da única palmeira e verá a luz do sul. Mudanças totais dos eixos terrestres, mas o sul será sempre sul. Profecia de 1938. Outra, vamos ver. Os filhos das terras altas do norte verão a luz de amanhã, depois dos grandes cataclismos que separarão a América do Sul da América Central e do Norte. Depois a luz virá do Sul. Quero chamar a atenção para o trecho onde Parravicini alerta sobre uma luz que virá do Sul, em ambas as profecias. Ele diz que as pessoas no hemisfério norte irão ver uma luz que virá do Sul após os cataclismos. Existe uma falha no campo magnético que intriga os cientistas há décadas, e adivinhe, essa falha está justamente localizada em cima do Brasil, como vocês podem ver. E isso é um problema porque, como vocês sabem, o nosso campo magnético é o escudo que nos protege das partículas radioativas do Sol, e esse escudo é gerado pelo núcleo do nosso planeta. A NASA vem acompanhando o crescimento dessa anomalia e estão todos preocupados. Veja só um trechinho dessa notícia, vamos ver. Abre aspas. As partículas passam e atingem diretamente a superfície da Terra, comprometendo os seres vivos. Lembrando que os estados ao sul do Brasil são os que apresentam maior casos de diagnósticos de câncer. De acordo com especialistas, a radiação de partículas nessa região pode derrubar os computadores de bordo e interferir na coleta de dados dos satélites que passam. Óbvio que não é só isso que preocupa a NASA, tem também a questão de como estas mudanças na força do campo magnético podem afetar toda a atmosfera da Terra, interferindo, por exemplo, nas profundezas do próprio planeta. Um parênteses aqui, leia-se como o aumento de terremotos nesse trecho. Por esse motivo, os grandes cataclismos previstos por Parravicini, tudo tem a ver com o Sol, inclusive a inversão dos polos. Isso tudo é muito impressionante. E Parravicini nos alerta que as pessoas no hemisfério norte irão ver uma luz que virá do sul após os grandes cataclismos.
Como vocês viram, existe uma falha justamente em cima do nosso país, ou seja, no hemisfério sul. As partículas carregadas entrariam justamente por essa falha e se alastrariam para o restante do globo, possivelmente. Certamente, aqueles que estariam no norte iriam ver uma luz vinda do sul. Claro que, caso isso ocorra, seria o fim da vida como conhecemos. Penso que, caso essa profecia se cumpra, isso seria bem mais para frente, talvez após 2033. Amigos e amigas, como vocês podem ver, os sinais estão todos aí, as profecias estão nos avisando. No vídeo anterior eu trouxe a canalização de Pai Joaquim, nos alertando que é preciso fazer um trabalho de autoconhecimento agora. Ainda há tempo para buscar a sua luz interior antes do degredo. Diz o seguinte nessa profecia de 1937: expulsos do paraíso serão novamente Adão e Eva. Como vocês podem ver, ao fundo está o sol como uma aparência furiosa, apontando para o alto, enquanto figuras em primeiro plano estão desesperadas. Ao que parece ser cordões umbilicais cortados, ou seja, os laços com a terra foram cortados e essas pobres criaturas terão que recomeçar sua jornada evolutiva em outro orbe de terceira densidade. Pai Joaquim nos alertou que seriam mais 7.000 anos reencarnando em um orbe primitivo para estes irmãos. Existem muitas profecias como essa e quero continuar trazendo as análises, porém tem sido difícil manter o canal. Por isso peço o apoio de todos que puderem, aderindo ao nosso Apoia-se. Isso irá ajudar a aumentar o alcance do canal. Sem o apoio de vocês fica difícil continuar trazendo conteúdo. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Digam nos comentários, ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas, curta, compartilhe. Temos também links no Telegram e Facebook, os links estão na descrição. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!